Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humana, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração, Thomas Edison dizia. É 1% e o restante o trabalho que fazia, então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Pró-lacradoras e pró-lacradores do meu coração, muito boa noite. Chegou a terça-feira, esse dia animado, esse dia maravilhoso que estamos juntos para falar de literatura, para falar de linguagens, para falar como que você consegue uma nota alta na prova de linguagens, uma TRI lá no topo, aqui no Pró. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o spoiler já está aparecendo aqui. A gente vai falar sobre movimentos poéticos pós-modernistas. Para você que está chegando agora, para você que ficou aí um tempo sem assistir aula de literatura, aula de linguagens, a gente vai entender já já no nosso TBT como é que a gente chegou até aqui. Porque tu já tá percebendo, né? Olha o prefixo aqui da aula. Pós-modernismo, ou seja, na boa, nossa matéria já tá acabando. Detalhe, vou falar um bagulho pra você, mas não é pra você ficar ansioso nem ansiosa, tá? É só pra você entender que falta muito pouco pra você conquistar a sua vaga na tão sonhada universidade, no tão sonhado curso que você deseja. Galera, faltam 9 semanas para o Enem. Tu já parou pra pensar nisso? E aí, mais uma vez, eu não quero que isso sirva, né, como realmente algo pra gerar ansiedade em você. Muito pelo contrário, é justamente para te dar um gás nessa reta final, para te mostrar que o ProEnem não te abandona, a gente fica ligadinho do seu lado até o dia da prova, pós-prova no gabarito e a gente vai junto, tá? Mas eu preciso te lembrar que faltam 9 semanas para que a gente possa entender que o nosso conteúdo já tá acabando, a gente já tá findando a linha do tempo. Hoje, só para você se situar, a gente tá ali mais ou menos em 1960, 1964, já estamos vendo a luz no final do túnel e essa luz é a sua aprovação. Eu tenho certeza disso. Eu quero tocar no seu coração de maneira positiva para que você perceba que tudo que você está plantando, tudo que você está colhendo, né, até agora, desde o início do ano, inclusive por outros anos, né, já está chegando a hora da colheita e vai ser uma colheita muito, muito, muito feliz. Tem um livro, né, do Machado de Assis, a gente falou dele recentemente, tem um livro do Machado chamado Quincas Borba, né, e a máxima do Quincas Borba é uma teoria filosófica, né? Chamada humanitismo. É uma teoria que tem muito a ver com capitalismo, né? Aquele duelo entre capitalismo e proletário de um lado, burguesia do outro do século XIX, mas tem algo muito sábio nesse humanitismo que diz: ao vencedor, as batatas, e ao vencido, ódio ou compaixão. Vocês serão vencedores e com certeza colherão essas batatas que representam aí metaforicamente uma prosperidade e, claro, a sua aprovação. Já vou começar a dar um spoilerzinho aqui que o Pro tá preparando coisa legal à beça pra você, tá? A gente já tá chegando na reta final do conteúdo, mas tem muita coisa maneira vindo por aí. Simulado, tô sabendo que a reta final tá quente. Pra você que acompanha aqui o ritmo do Pro, vocês sabem que o mês de outubro aqui pra gente é ensandecido, né? O mês que antecede a prova, então fica coladinho pra você não perder absolutamente nada. Beleza? Bom, vamos começar como sempre pela indicação de leitura. Fiquei feliz que a indicação de leitura da semana passada
fez bastante sucesso, né? Clarice é nossa rainha master da literatura e a indicação de A Hora da Estrela fez bastante sucesso, né? Teve gente me mandando foto do livro, teve gente me mandando, olha que legal, foto na livraria, foto em biblioteca, né? Comprando, pegando o livro alugado, né? Nas escolas. Isso é muito legal, né? Eu não me lembro agora quem foi, peço. Por que você tá apontando a câmera do celular pra notinha? Ah, isso aqui é o Melios. Eu escaneei as minhas notas fiscais de supermercado e de farmácia e eu ganho cashback. Ah, mas funciona mesmo? Cara, funciona. Só com os produtos que estão na promoção essa semana, com a nota que eu escaneei, eu já ganhei R$5 de cashback. Daqui a pouco esse dinheiro já tá na minha conta. Que massa. E como é que chama mesmo? Chama Melios. Olha, é super fácil de usar. É só você escanear aqui e começar a ganhar cashback nas suas compras. Baixe você também e aproveite. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Tirou a folhinha de agosto, Simone já canta Natal, vem a do Merry Christmas aí alegrar a gente. Já daqui a pouco, ó, já é Natal na Líder Magazine, beleza? Setembro é justamente que é a primavera ali chegando pra abrir os caminhos, né? Então esse livro do Manuel de Barros é engraçado, né? Curioso. Eu sempre gosto de ler Manuel de Barros no segundo semestre do ano, quando eu já tô cansado, esgotado. Quem é meu aluno sabe, né? Eu sempre vou entre o segundo exame de qualificação e o Enem, eu sempre tento tirar um final de semana para eu dar uma relaxada assim no local vinculado à natureza, sabe? Para ouvir o canto do passarinho, né? Para ouvir a árvore batendo, uma cachoeira, eu sempre gosto. Eu sou muito assim, de cidade mesmo, sabe? Tô sempre em Rio, São Paulo, Rio. Mas, cara, eu sempre tiro um final de semana no primeiro semestre e outro no segundo semestre para me jogar, tipo, num hotel fazenda, numa cachoeira, e eu sempre levo um livro do Manuel de Barros. Por quê, gente? Manuel de Barros, primeiro, ele é um escritor super contemporâneo. Só para você ter uma ideia, ele faleceu recentemente, ele faleceu tem 10 anos, né? Ele faleceu no ano 2014, então tem 10 anos de seu falecimento. Foi um escritor da nossa era, da nossa época. Então ele retrata o nosso cotidiano, mas de uma forma bastante delicada, bastante genuína, né? Bastante poética. Uma vez que ele vai pegar esses elementos da natureza, Manuel de Barros nasceu no Mato Grosso, então ele vai pegar esses elementos, inclusive vinculados à cultura do Pantanal. Um beijo aí pra galera da nossa região centro-oeste maravilhosa do Brasil. E aí ele vai pegar elementos do Pantanal e trazer, né, na forma poética. Muita gente, e é uma poesia simples, e por isso muita gente acaba confundindo as coisas. Aqui não há uma poesia infantil, tá? Não há uma poesia infantilizada, muito pelo contrário. Se você olhar aí para os últimos 5, 6 anos de prova do Enem, Manuel de Barros está bem presente, está bem frequente, justamente por essa temática cotidiana vinculada à vida junto à natureza. Já já a gente vai falar de Manuel de Barros e a indicação de leitura é essa antologia de poesia chamada Meu Quintal é Maior do que o Mundo. É um livro lindo, é um livro sutil, é um livro de uma poesia super atual, pegando aí esses elementos do cotidiano, esses elementos da natureza. Tem muita imagem de pássaro, muita imagem de árvore e fazendo conexões com o nosso dia a dia. Acalma o coração e é um livro maravilhoso para você ler. Principalmente, bebezinho, para você que diz que tem dificuldade de interpretar e de analisar poesias na prova de linguagens, beleza? São poemas curtos, você lê de fato sem ter muita dificuldade no vocabulário e eles vão te ajudar demais, tanto para enriquecer seu repertório sociocultural, como principalmente para você arrasar nas questões de poesia, nas questões de poema da prova de linguagens do Enem. Beleza? Indicação dada, vamos começar o nosso rolê de hoje. Galera, isso aqui tudo já foi, tá? Pra você que perdeu aí a aula de literatura, que mal entrei aqui no estúdio, eu vi. Tô com saudade do Dieguinho, fiquei 2 semanas... Gente, 2 semanas sem aula de literatura vai meio século, tá? Você volta a dizer, se tu perde 2 semanas, tu perde meio século de história, meio século de vínculo literário e cultural, tá?
essa linha do tempo, ó, de 1500 a 1960, já era. Para você que é nosso aluno da plataforma, você tem acesso aí a todas as aulas atualizadíssimas, banco de questões, né? Então você vai lá desde o quinhentismo até o modernismo. Só que na semana passada, quando a gente falou da terceira e última fase do modernismo, a gente convencionou didaticamente a estabelecer quase que uma pedra, né, no ano de 1960, para dizer que ali acabava, né, de 1945 a 1960, acabava-se, né, a terceira e última fase do modernismo. E aí a gente pensa, ora, de 1960 até 2024, nada acontece na literatura? Pô, claro que acontece, né? Só que ainda não há um nome especial para esse movimento literário, certo? Daqui a 50 anos, quando eu estiver tendo a honra de ensinar literatura para os seus filhos, para os seus netos, aí sim. Será que eu vou estar vivo até lá, gente? Eu acho que sim, hein? Mais 50 anos eu tenho 14, 50 mais 14, 64. Vou ter idade, né, para dar aula de literatura. Inclusive meu XV esse ano, todo ano é meu XV, né? No ano passado eu tentei um XV, tentei dançar com o Arthur para ser meu príncipe, não rolou, né? Não deu muito certo, ele desconversou, né? Eu vim até aqui no ao vivo no aulão de matemática, de física. Vocês lembram disso? Mas não rolou. Esse ano eu inclusive quero que vocês me ajudem a pensar num próximo príncipe, né? Eu tô pensando agora alguém mais de humanas, sabe? Porque, cara, esse povo de exatas, a macholândia de exatas é terrível, né? A macholândia de exatas é terrível. Tentei o Arthur, mas não deu certo. Tô pensando aí, de repente, em alguém de geografia, alguém de história, né? Pedir aí aos deuses do tempo, pra ver se eles conseguem me dar uma ajuda. Mas brincadeiras à parte, lindezas, a gente convencionou colocar ali uma pedra, né, em 60, e de 60 pra cá, o que acontece é o que a gente vai chamar de tendência contemporânea, né? De um movimento pós-modernista que se reinventa todos os dias. Quando a gente fala de 1960, a galera gosta da baixaria, lá já tá querendo o Leandro Vieira. Gente, o Pandinha, meu chefe, não tem como. Eu vou ficar ali entre o Almeida e o Otto. Até o final. Faltam 9 semanas pro Enem, até daqui a um mês mais ou menos a gente decide, tá? Vou precisar da ajuda de vocês. Semana que vem já vai ter fofoca do Rock in Rio pra gente fazer. A agenda tá cheia, tá? Mas vamos ficar pensando aí se é melhor o Leandrinho ou o nosso querido Otto. Vamos lá. Então, gente, a palavra que vai marcar a aula de hoje é a palavra pluralidade. A gente percebe que desde 1960 até 2024 não há ainda algo categórico para se chamar enquanto escola literária, não há uma cartilha a ser seguida, né, por esses escritores. O que há é uma diversidade muito grande de estilos, tá? Então, olha só pra gente combinar, olha como é que a gente já tá acabando o nosso conteúdo. Nós vamos ter 2 aulas desses movimentos contemporâneos, desses movimentos pós-modernistas. Hoje a gente vai falar de poesia, na semana que vem a gente vai falar de prosa e teatro, beleza? Então é mais uma aula dividida em 2 etapas, tá? De 60 a 2024, hoje para falar de poesia, semana que vem prosa e teatro. Daqui a 2 aulas a gente vai falar de arte contemporânea. Lembra que sempre cai lá uma questãozinha de escultura, uma questãozinha de interpretação de quadro, né? Uma questão de museu. A gente vai entender como que a gente lida com isso nessa aula. Já chegando à luz do fim do túnel de fato, a gente vai ter 2 aulezinhas de semântica para trabalhar polissemia, ambiguidade, conotação, denotação, campo semântico, sinônimo, antônimo, hipônimo e perônimo. Beleza? E a gente termina o nosso ano com intertextualidade, a relação entre textos. Então, realmente, ó, falta muito pouco. Beleza? Hoje, então, a gente vai falar desses movimentos pós-modernistas. Didaticamente, a gente parte de 1960 para frente, que é quando, didaticamente, o modernismo, entre muitas aspas, acaba e o que a gente tem é uma pluralidade, né, de manifestações artísticas diversas, por diversas propostas, diversas perspectivas, diversos projetos e diversas tendências que vão rolar aqui no Brasil no campo artístico literário. Beleza? E a gente sempre começa contextualizando você pelo fato histórico, né? Não tem como a gente abordar literatura sem falar de fato histórico e lindezas da minha vida. O ponto de partida de hoje é 1960,
4 anos depois, o que marca esse contexto? A ditadura militar, né? Então a gente sempre tem que ter atenção, principalmente na prova de literatura, quando a gente olha para a fonte do texto. Se é um texto localizado lá por volta de 1960, 1964, 1968, com AI-5, a gente percebe exatamente uma ideia de ditadura, e essa ditadura refletindo a censura no campo artístico literário. Então as artes, elas precisam driblar esses movimentos de censura para que elas se possam fazer valer, né? Para que elas não fiquem secundarizadas, para que elas ainda tenham uma espécie de protagonismo. E quando a gente fala do contexto de ditadura militar, a gente precisa reconhecer que 2 movimentos vão ganhar destaque, vão ganhar protagonismo nessa luta contra a censura e nessa luta contra o próprio movimento ditatorial. A gente começa a falar hoje sobre tropicalismo e poesia marginal, que estão super associadas a essa ideia de ditadura. Beleza? Vamos começar pelo tropicalismo. Galera, todo mundo já ouviu falar de Caetano Veloso. Todo mundo já ouviu falar de Gilberto Gil, né? Inclusive, uma energia muito positiva, né, para a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil, que tá numa situação delicada de saúde, mas ela com certeza vai vencer o câncer. Eu tô numa corrente muito positiva, porque a Preta Gil foi muito importante na minha juventude, né? Eu cresci, né, ali na minha época de descobrimento de algumas coisas, né, de entendimento de como a minha mente funcionava, o meu corpo agia, e eu sempre ouvia muito a Preta Gil, né, nesse tom mais de liberdade. Parece que ela é perpetuação da história do Gilberto Gil. E ela tá mal de saúde, né? Ela já tinha vencido uma barreira, uma etapa aí da questão do câncer, e agora voltou, né, com bastante força. Então toda a corrente positiva pra Preta Gil, que realmente, ela mudou muito, assim, minha perspectiva, sabe? Me ajudou muito a entender quem eu era, meu processo de formação enquanto cidadão mesmo, né? Eu ouvia muito a Preta Gil, ia muito em show da Preta Gil, e o que ela falava me dava muita força. Então, eu sempre, nas minhas orações, eu coloco ela na minha mente, porque realmente ela tá passando por uma parada muito pesada. Então, toda a energia nossa, né, Preta Gil, pra sua recuperação. E ela tem tudo a ver com a aula de hoje, porque o pai dela, o Gilberto Gil, ele basicamente funda esse movimento tropicalista, né? O tropicalismo, galera, ele vai herdar muito a ideia da antropofagia do modernismo. Lembra dela? O que era a antropofagia do modernismo? A antropofagia era uma mescla. Eu tinha lá elementos da cultura nacional associados a uma espécie de entrada de elementos estrangeiros, desde que fizessem sentido quando intrínseco à realidade natural do Brasil. Então a gente vai ter no tropicalismo músicas, canções, poesia, teatro. Tropicalismo não é só música, né? Tropicalismo é uma forma de arte, é uma forma de cordel, é uma forma de atuação, é uma forma de encenação, é uma forma de literatura, né? Então a gente tem no tropicalismo elementos da brasilidade que vão se mesclar à música internacional. Daí a antropofagia tropicalista, uma espécie de experimentalismo cultural para que realmente aquilo pudesse representar o Brasil. Beleza? Então vamos começar a organizar o rolê. Eu quero que você coloque o nome da aula de hoje, né? Os movimentos poéticos pós-modernistas. Associa que o contexto histórico é a ditadura militar e o primeiro movimento poético é o tropicalismo. Beleza? A explosão tropicalista ocorreu justamente nesse contexto de censura da ditadura militar. Estavam envolvidos em sua concepção artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Nara Leão e Gal Costa. O tropicalismo não se restringiu apenas à música, mas também ao teatro, ao cinema e às artes plásticas. Na vida artística brasileira da segunda metade do século XX, o tropicalismo representou ao mesmo tempo ruptura e continuidade. Vamos entender isso aqui. Por que o tropicalismo ele pode ser entendido como um movimento de ruptura? Porque assim como o modernismo lá de 1922, ele vai romper com os padrões vigentes na música. Então aquela música muito erudita, ela começa a dar espaço a uma música mais popular. E essa música mais popular advinda aí dessas origens tropicalistas. Mas ao mesmo tempo ela representa a continuidade justamente por essa antropofagia tão presente no modernismo, né? Essa ideia de justamente você trazer elementos do exterior, como a própria ideia do rock mesmo, né? O tropicalismo ele tem muito essa ideia de mistura, de mescla, de pluralismo cultural. E isso já é uma dica para as questões do Enem. Geralmente, quando uma questão do Enem fala de tropicalismo, ela fala na interligação, no interdiálogo entre diversas formas de fazer cultural.
inclusive a forma estrangeira, tá? É algo que a gente não pode fugir desse parâmetro. Os tropicalistas, portanto, se valiam da antropofagia oswaldiana, ou seja, a gente volta lá no modernismo para trazer isso à tona, absorvendo certas influências musicais externas, como, por exemplo, o pop e o rock. E aí a gente vai associar a esse pop, a esse rock, elementos da brasilidade, como o baião, o samba, a bossa nova. Por isso a antropofagia é muito presente nesse movimento, né? Essa espécie de experimentalismo musical, essa espécie de experimentalismo cultural que muito vai representar a própria brasilidade. Não à toa, quando a gente fala em Tropicália, o que vem à nossa cabeça é aquele coloridão, né? Exatamente aquele colorido que representa a própria colcha de retalhos que é o ser brasileiro, que é o nosso Brasil dessa metade do século XX. Beleza? Segunda concepção de poesia, escreva aí pra mim poesia marginal. Galera, esse nome, né, esse adjetivo marginal, ele é interessante. Porque o que é você ser um marginal? É você estar à margem da sociedade, não é verdade? Quando na redação a gente usa o termo marginalizado, marginalizada, é aquele grupo social periférico, é aquele grupo social em vulnerabilidade, muitas vezes em situação de pobreza lá na redação. Quando a gente fala que uma arte ela é marginal, ela foge da concepção da lógica industrial. Se a gente para pensar, essa poesia marginal também é um produto, também é um reflexo da própria questão ditatorial, beleza? Ela está inserida nesse contexto da própria ditadura militar e ela é alheia ao mercado editorial. Enquanto nós temos um mercado editorial bastante aquecido, né, bastante vigente, sobretudo no Rio e em São Paulo, né, nessa segunda metade do século XX, a poesia marginal, ela vai na contracultura, né? É uma poesia pequena, olha aqui um exemplo que eu trouxe, né? É uma poesia rodada, por exemplo, em mimeógrafos. Você não é dessa época, nem eu, nem ninguém aqui nesse estúdio, né? Eles rodavam, né, bonitinho lá no álcool, a poesiazinha, ia distribuindo, era uma poesia artesanal, quase que panfletária, muitas vezes jogada do alto dos prédios na segunda metade do século XX, né? E aí justamente você tinha uma poética do cotidiano, uma poesia que trazia um tom irônico para algo trivial. É quase que uma crônica em forma de mini poesia. Então essa poesia marginal, ela é justamente uma resposta a essa censura, mas mais do que isso, ela é uma resposta a esse mercado editorial. A poesia marginal, ela vai ser justamente essa poesia artesanal, que eu não vou ter múltiplas cópias, né, do mesmo artigo poético, mas justamente um fundamento mais artesanal da própria poesia. Muitas vezes colocada em varal. Eu estive aí em São Paulo, para quem é de São Paulo também, um beijo no coração. Eu estive aí em São Paulo, voltei hoje, inclusive, de manhã cedo, e domingo eu estava na Avenida Paulista, né? Passear domingo na Avenida Paulista é uma delícia. E aí você vê, até hoje, né, artes de resistência que fazem alusão a essa poesia marginal. Artistas de rua que vão pendurar em um varal não só suas poesias, seus livros, mas também seus quadros, suas músicas e por aí vai. Beleza? Então, essa ideia, né, desse artesanato poético, a gente vai chamar de poesia marginal. Tá legal? Bom, vozes femininas na poesia, meus amores. Escreve o nome dessas três, pelo amor de Deus. Ana Cristina César, Adélia Prado e Hilda Hilst. Todo ano você vai ter uma questão, pelo menos, de uma das três. Faz esse teste quando a aula acaba hoje, ou ao longo da semana, dá uma folhada na prova de linguagens e vê se você não encontrar esses três nomes. Ana Cristina César, Adélia Prado e Hilda Hilst. A gente está falando de três mulheres que realmente falaram de questões sociais odiernas atuais, né? Da própria questão feminina dentro da vida do contexto do século XX, da segunda metade do século XX. Então aqui a gente tem uma voz feminina que fala de um eu lírico feminino. Eu tenho uma voz feminina que traz para a literatura questões femininas. Então essas três escritoras, elas têm um feminismo potencializado que vai ser traduzido em forma de literatura. E geralmente elas estão na prova do Enem para falar como que esse eu lírico feminino, muitas vezes ele vai ser sondado, ele vai ser explorado justamente por reflexões
introspectivas. É quase que uma atualização de uma Clarice Lispector em versão de poesia. Beleza? Então anota esses 3 nomes e sempre que aparecer na sua prova, Ana Cristina César, Adélia Prado ou Hilda Hilst, lembra disso. É uma voz, né? É um eu lírico feminino da segunda metade do século XX que perpassa por diversas questões existenciais, reflexivas, introspectivas. A melhor forma de você entender o poema das 3 é você tentar associar que vai ser uma perpetuação, uma continuidade de uma Clarice Lispector em forma de poesia. Beleza? E para terminar, a nossa dica de leitura lá do início da aula, Manuel de Barros. Gente, pensa num vovô fofo. Pensa naquele velhinho que você tem vontade de apertar o dia inteiro. Quando eu vejo a minha avó, eu juro, quando eu vejo a minha avó, eu lembro do Manuel de Barros, né? Dá vontade de apertar, dá vontade de beijar, você não quer soltar. Porque o Manuel de Barros é fofo, ele é demais, né? É um senhor que vai olhar para a poesia no olhar de uma criança. Olha que coisa maravilhosa. Um senhor, né? E o Manuel de Barros, aqui ó, 2014, falei, né? Que a morte dele foi super recente. Ele vai ter um olhar infantil, porém não infantilizado. E é isso que faz da obra do Manuel de Barros ser uma obra tão incrível. Imagina você lendo uma poesia que fala de natureza, uma poesia que traz, né, exatamente essa simplicidade poética, como se fosse uma criança. E quando a gente fala de uma criança analisando cenas do cotidiano, de uma criança analisando cenas da natureza, isso gera um purismo, né, uma pureza, algo tão genuíno, tão verdadeiro, que faz com que você, por alguns minutos, respire. Eu geralmente comento isso, né? A poesia do Manuel de Barros é uma poesia que faz com que a gente consiga respirar nesse mundo tão caótico em que a gente vive, né? Fora a própria questão do bioma do Pantanal, que ele tanto enaltece nos seus livros, beleza? Agora, geralmente quando o Manuel de Barros cai no Enem, há 2 vertentes ali para ele. Uma primeira vertente é exatamente esse lado de uma visão mais genuína, de uma visão mais infantil e não infantilizada do processo da criação poética. Agora, uma outra característica muito marcante de Manuel de Barros é o uso de neologismos. Isso você tem que anotar no seu mapa mental. Lembra o que é um neologismo? Neologismo é a invenção, é a recriação de uma palavra na língua portuguesa com uma intenção, com um efeito crítico literário. Quem já havia feito isso há um tempinho atrás, né, na terceira e última fase do modernismo, foi Guimarães Rosa. A gente conversou sobre Grande Sertão Veredas e a inserção de Guimarães Rosa nessa ótica dos neologismos. Aqui em Manuel de Barros, isso também é bastante evidente, isso também é bastante latente. Beleza? Para finalizar, concretismo. A gente também já havia conversado sobre concretismo, que é exatamente uma ideia de você abolir o verso tradicional. O que é o verso tradicional? É um poema estruturado em versos e estrofes. Lembra que estrofe é o conjunto de versos e o verso é cada uma das linhas poéticas. O concretismo, meus amores, ele vem exatamente de uma influência de uma vanguarda europeia lá do início do século XX, que era o cubismo. Eu olho para esse concretismo e eu visualizo uma forma geométrica elaborada por meio da palavra. Então eu tenho a abolição do verso tradicional para que a palavra, anota esse termo, fragmentada, beleza? Para que a palavra fragmentada, ela possa compor a estrutura, a nova estrutura desse poema, que não é nem um pouco tradicional, beleza? Então eu tenho essa abolição do verso tradicional, uma não linearidade, eu consigo ler um poema concretista por múltiplas perspectivas, beleza? Eu tenho uma valorização semântica da palavra, né? Repare que aqui eu tenho lixo vinculado ao luxo, né? Então essa valorização semântica da palavra é bastante interessante e principalmente o seu aspecto visual, né? A ruptura, inclusive, com a estrutura sintática, é um poema que não vai ter pontuação, não vai ter vírgula, né? Não vai ter necessariamente um respeito à margem, não vai ter necessariamente um respeito à norma padrão, porque a ideia do visual é bastante frequente nessa poesia concretista. Beleza? Bom, antes das questões, vamos para o mapa mental e aí a gente vai resolver. Hoje eu separei 4 questões, tá? 4 questões, por isso que eu dei uma corridinha com essa parte mais teórica, porque como é um assunto muito recorrente, eu quero te mostrar como é que ele está aparecendo em prova, tá? Vamos aqui para o mapa mental então, para daqui a pouquinho a gente voltar. Ó, vou dar uma chegadinha para cá, para você dar um printzão aí.
tem bastante informação, né? Ela tá resumindo bem a aula de hoje, mas eu quero que você me mande o seu, tá? Me manda lá no @prof.diegodias no Instagram o seu mapa e, claro, a sua dúvida da aula de hoje, beleza? No centro, o título, pós-modernismo, poesia hoje, prosa semana que vem, data, didaticamente, lindezas, 1960 pra frente, tá? E aí o ponto auge, claro, tá no ano de 1964, com a ditadura militar. Percebam que aqui no quadro eu botei 4 tendências poéticas. O concretismo eu não coloquei. E use mais de 1 milhão de contratos emitidos. É seguro para o seu carro e para você. Aulas, quando a gente conversou sobre a poesia de terceira geração, esse concretismo já estava aparecendo, tá? Se você pegar aí a aula de 2 semanas atrás, você vai ver que a gente já conversou sobre concretismo. É uma tendência que começa lá com Ferreira Goulart, na terceira fase do modernismo, e se estende para as tendências do pós-modernismo, tá bem? Então vamos lá. Tropicalismo, o que é que não pode faltar no seu mapa mental? Críticas à ditadura militar, forte censura, rompimento com padrões vigentes, a antropofagia e o que gera sempre gabarito para a questão, o experimentalismo e a pluralidade cultural. Suave? Poesia marginal, lógica da contracultura, ou seu contrário, né, ao mercado editorial, poética do cotidiano e a ironia e crítica social bastante evidente, bastante latente. Vozes femininas. Questões sociais odiernas, questões sociais atuais à época, contemporâneas à época, reflexões introspectivas de vozes líricas femininas. Isso é um avanço muito grande, né? A gente olhar para uma poesia que fala, que reflete sobre mulher com mulher fazendo poesia, né? Então, nesse rolê, nós temos ali um destaque para Adélia Prado, a Hilda Hilst e a Ana Cristina César. E, por fim, o fofo, o lindo, o maravilhoso do Manuel Barros com seu lirismo, né? Com a sua poesia tão sensível, com a sua poesia tão sutil, repleta de neologismos, simplicidade poética e elementos da natureza. Não se esqueça de que aqui você pode sim inserir aí uma quinta seta para o concretismo. E aí escreva que é uma abolição do verso tradicional com impacto visual na própria poesia. Beleza? Bom, dá o printzão aí. E antes dos exercícios, deixa eu ver o que a galera está falando, né? Vamos ver o que a galera está clamando aí por mim pelo ProEnem. Deixa eu primeiro molhar aqui a palavra, como diz nosso David. Eu vi ali que alguém ama Tropicália. Maria Paula, também, Maria Paula, amo. Inclusive, ano passado, cara, foi muito engraçado, né? Caiu uma questão do Caetano Veloso, vocês viram isso? Caiu uma música do Caetano Veloso, né? Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Música linda, né? Maravilhosa. E aí vocês viram a publicação que ele fez? Que nem ele conseguiria acertar a questão. Vocês viram isso na passada, essa polêmica? Ele falou, gente, pra mim tá tudo certo, né? E realmente o Enem, cara, ele tem um gatilho muito ruim, né? Você olha ali, tudo faz sentido. E você tem... Ó, se Caetano Veloso ficou em dúvida, você também pode ficar em dúvida. Brincadeiras à parte, são questões que sempre tem ali um distrator, né? Ou uma questãozinha que no enunciado tem um direcionamento, né? Mas foi uma polêmica legal, né? Do Caetano ter falado lá que nem ele iria acertar a questão, que pra ele tava tudo certo. Mas claro, né? Tudo fazia sentido, de fato, tudo fazia sentido, mas a gente tem exatamente uma diretriz no enunciado que gera a questão. Por isso que eu quero trabalhar as questões hoje. Bom, Ana Beatriz, prof, você vai falar de Carolina Maria Jesus e Conceição Evaristo, Ana Bia. Com certeza é minha missão falar dessas duas gigantes, né? Inclusive vai ser na aula que vem. Vamos falar também de Djamila Ribeiro, tá? Isso é aula que vem porque é mais pra parte de prosa, né, minha lindona? Hoje foi mais a poesia, o movimento poético, mas semana que vem com certeza. Até porque Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo e Djamila junto, além de aparecerem com frequência na prova de linguagens, gente, isso é repertório pra vida e pro mil da tua redação. Então, Aninha, com certeza, tá? Eduardo falando ali de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz já foi há bastante tempo, né? Foi segunda fase do modernismo, de 1930 a 1945. Conversamos sobre o livro O 15, da Raquel de Queiroz. Osmar! Lindo, maravilhoso! E a bolsa da Barbie? Perdeu? Perdi não, Osmar. Minha bolsa da Barbie, né? A minha malinha, minha bolseta da Barbie, que eu levo minhas canetinhas,
uso muita canetinha colorida, né, nas aulas de redação principalmente. Só que aqui no quadro, quando a gente vai usar o quadro para vocês, é mais legal, né, fica mais visual as canetas preta, preta, azul e vermelha. As que eu uso fluorescentes, né? Elas são mais interessantes para quem tá na aula presencial, né? Para colocar aí na câmera parece que ela estoura um pouquinho e não fica legal, tá? Mas sim, tenho minha malinha maravilhosa. Então, beleza, né? Beleza. Rita Lee, claro, Sueli. Inclusive, Rita Lee, né? Maravilhosa a sua contribuição. Ela tá super associada a esse movimento Tropicalia. Tinha uma fotinho ali da Rita Lee, né? Em uma das imagens que eu passei para vocês. Tá? Maravilhosa, né? Amava o Ibirapuera. Aqui no Rio eu moro em frente a um parque, chamava-se Parque Olímpico, agora chama-se Parque Rita Lee, né? Uma homenagem aí a quem realmente merece. Tá bom? Fofoca do vizinho, gente, paradíssimo. Boy do elevador, vizinho, tudo parado. Sério mesmo, nunca mais encontrei o bofe. Da última vez que encontrei deu ruim, né? Que eu tava todo, parecia sei lá o quê. Mas ele tinha me falado que ia pro Rock in Rio no dia do Travis Scott. Vamos ver se eu vou encontrar com ele lá. Lindezas, partiu questões? Vamos lá. Sempre a gente começa pelo enunciado. O enunciado iria ajudar lá o Caetano Veloso a não errar a questão dele mesmo, né? Porque se ele tivesse prestado atenção no comando da questão, daria para matar. Vamos lá. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, já sabe que é para marcar isso aqui, né? O poema atinge uma expressividade que se caracteriza pela... Lindezas, concretismo. Acabamos de falar que é a abolição do verso tradicional. Ou seja, eu não tenho mais um poema montado em versos e estrofes, e sim um poema mais fragmentado, um poema mais diluído, um poema em que eu vou romper, né, exatamente os termos, eu vou quebrar os termos para montar mais uma visualização, né, um elemento mais visual, né, um aspecto muito mais plural de entendimento do que uma linearidade. Então essa fragmentação, essa quebra, né, essa difusão de elementos é fundamental. Vamos ao poema. Da sua memória. Mil e muitos outros rostos, soltos pouco a pouco, apagam o meu. Mas, repare, e aí claro, né, a gente está falando de uma ideia de apagamento, de perda de identidade, mas reparem que esse vai e vem, né, esse poema... Aqui, gente, no dia da prova, eu até olhei aqui, fiquei meio confuso, no dia da prova era tudo numa linha só, tá? Esse poema não é assim, 3 não, tá? Ele vem direto aqui, vai diretão, parece um edifício, né? E esse parecer um edifício mostra muito a vida da modernidade, né? Vem do mil até o meu, beleza? Ele era retão aqui, tá? Na edição que ficou um pouquinho... Até fiquei meio que assim, né? Meio tonteado pra ler, mas ele é reto, tá? Então, essa ideia de apagamento, essa ideia de quanto mais pessoas há na cidade, mais eu fico apagado, né? Exatamente, eu tenho ali um estreitamento de lembranças, né, da sua memória, mas a memória tá muito encurtada. Eu tô lembrando muito pouco de você, porque a gente não tem mais essa relação tão próxima. Hoje a vida é múltipla, então essa nossa vida mais singular, né, ela vai ficando pequena. Por isso os versos são tão curtos, né? Tem versos que nem palavras aqui são escritas, e sim uma quebra, né, do próprio termo. Então, ele quer uma inspiração no concretismo. Como é que eu tenho aí uma busca de expressividade? Olha que interessante, o título é Da Sua Memória, e parece que a memória da pessoa é muito curtinha, né? Há uma questão aí do apagamento, do esquecimento de alguém que não está vinculado a você, e sim perdida ali em muitos outros. Beleza? Letra A, interrupção da fluência verbal para testar os limites da lógica racional. Letra B, reestruturação formal da palavra para provocar o estranhamento no leitor. Letra C, dispersão das unidades verbais para questionar o sentido das lembranças. Letra D, fragmentação da palavra, que já está quase o gabarito, né? Fragmentação da palavra para representar o estreitamento das lembranças. Ou letra E, renovação das formas tradicionais para propor uma nova vanguarda poética. Galerinha, vamos lá. Letra A não pode ser porque eu não estou testando o limite da lógica, né? Eu consegui ler e depreender alguma informação. Letra B, provocar estranhamento do leitor. Eu posso, num primeiro momento, até achar curioso, diferente, mas estranhamento é uma palavra muito forte. Letra C,
questionar o sentido das lembranças. Não, aqui a lembrança ela está num patamar muito claro, ela é curta, ela foi encurtada, como nos garante a letra D, ela foi estreita, né, justamente por conta da fragmentação, da divisão das palavras. E a letra E falava em propor uma nova vanguarda poética. Não, né, o concretismo, inclusive, ele já existia antes desse poema, gabarito letra D. Beleza? Questão de número 2, vamos lá. No contexto do final da década de 60, olha como é que a banca te ajuda, gente. Aqui ela falou já do concretismo, agora ela está falando da data. O tropicalismo causou polêmicas com a produção, como a do álbum citado, tornando-se símbolo de... Vamos ver que polêmica é essa. O álbum de músicas Tropicalia, ou Panizet Sersin, sei lá como se pronuncia esta maravilha, mas a gente já tá vendo aqui, ó, uma antropofagia, né? Eu tenho um elemento da língua portuguesa, mas um elemento estrangeiro, né? Um elemento da língua, claramente aí, de uma tendência europeia. Foi lançado em 1968. A fotografia que estampou sua capa foi realizada na casa de Oliver Perroy, fotógrafo da editora Abril, em São Paulo. Cada um levou seus apetrechos. Olha o que ele fala, gente. Imagina, eu vou fazer uma foto de um disco, cada um traz um apetrecho. Um levou até um pinico. Comicamente, usado por Rogério Dupá, como se fosse uma xícara, né? Imagina um pinico em forma de xícara. É quase que aquela arte dadaísta, né? A arte do ilógico. A imagem ficou tão famosa que se tornou uma espécie de cartão postal do movimento tropicalista. Vamos ver então o que mais se encaixa dentro da tendência tropicalista. Letra A. Purismo estético. Letra B, extremismo político. Letra C, tradicionalismo artístico. Ou letra D, experimentalismo cultural. Purismo estético não, né? Cada um leva um apetrecho e virou plural pra caramba. Não há um purismo. Purismo aqui seria uma singularidade, né? Algo único, não é? Extremismo político. Gente, eles eram contrários à ditadura. Isso não significa que você é extremista, né? Pelo amor de Jeová. Letra C, tradicionalismo artístico. Lindeza. Se você marca a letra C, eu tenho o direito de dar na sua cara. Porque você acha que alguém... Imagina a cena. Tu chega com um pinico no lugar de uma xícara, e você vai dizer pra mim que isso aqui é tradição? Pelo amor de Deus, você tem que se respeitar. Você tem que me respeitar. A letra C não dá pra você marcar. Tradição, você vai pegar um pinico, beber o pinico na xícara e dizer que isso é tradição? Pelo amor de Deus, não tem como marcar a letra C. Ela é inadmissível em qualquer esfera, tá? Nos sobra, de fato, a letra D de dado, tá? Experimentalismo cultural, o que vai ser isso? Uma ideia de você fazer testes, essa antropofagia, essa mescla, para ver o que rola, e esse produto é o próprio tropicalismo. Tá legal? Questão 3. Tropicalia, mais uma questãozinha, olha o gênio aqui, Caetano Veloso. Bora pra questão. O disco e a música Tropicalia tornaram-se símbolos do tropicalismo, movimento protagonizado por artistas intelectuais no Brasil em finais da década de 60. Olha como é que a banca te ajuda demais. De novo, ela informa o movimento e a data. Esse movimento destacou-se principalmente pela seguinte proposta. Vamos lá. Tropicalia. O disco de novo, né? A capa do disco. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões. Aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Palácio Central do país. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Então, mais uma vez aqui a gente tem uma ideia desses símbolos da modernidade, né? Avião, caminhão, chapadão, exatamente essa ideia de grandeza, né? Você percebeu ali o aumentativo que não é à toa. E aí a gente tem exatamente a questão, né, desse movimento que vai ser a base dessa antropofagia, que é o movimento carnavalesco. Né? O próprio carnaval sendo uma síntese de toda essa mistura, de toda essa mescla. Vamos ver então o que mais se aproxima, letra A. Valorização do pluralismo cultural. A questão já acabou, né? A Tropicalia, ela se resume a esse movimento de fusões plurais de cultura, tá? Já vou até marcar ela aqui.
Letra B, denúncia das influências estrangeiras. Não há denúncia. A influência estrangeira, inclusive, é bem-vinda. Letra C, enaltecimento da originalidade nacional. Não necessariamente, eu tenho uma fusão, né, daquilo que é nacional e daquilo que é estrangeiro. Defesa do homogêneo, esquece, tá? Aqui eu tenho um movimento heterogêneo demais, plural, diverso. Então, gabarito com certeza é letra A. Beleza? E pra finalizar, tem que ter uma questão crítica, galera. Tem que ter uma questão crítica, porque o Enem é isso aqui. O Enem vai olhar para as críticas sociais e trazer à tona por meio da literatura. E olha a importância de você ler o enunciado. Vem comigo. Situado na vigência do regime militar. Tu marcou isso aqui? Ele já te situou. Regime militar que governou o Brasil na década de 70. O poema de Cacaso edifica uma forma de resistência e protesto a esse período, metaforizando. Só que nesse enunciado eu tenho coisa beça para te chamar a atenção. Primeiro, regime militar vai ser uma crítica à censura. Coloque isso na tua cabeça. O Enem não vai colocar hoje, com o atual governo, uma questão do regime militar para valorizá-lo. Já coloque isso na tua cabeça. Se é uma questão de linguagens de regime militar, é crítica à ditadura. Suave? E é engraçado, né, como que o próprio Enem, o próprio INEP, eles acabam sendo um reflexo do próprio Brasil, né, do próprio Estado. Porque hoje a gente fala em ditadura militar. Aqui você já tem ali um regime militar, um certo eufemismo. Se ligou? Mas a gente sempre tem que colocar na cabeça. É uma questão de ditadura militar? Olha com esse olhar mais crítico, porque o viés que a banca vai dar é esse viés mais crítico. Tá legal? Então, 1970, regime militar. Olha o que ele já diz pra você no enunciado. O poema é resistência e protesto. Beleza? É resistência e protesto em forma de metáfora. O que é uma metáfora? Uma analogia, uma comparação implícita. E aí, cuidado para você não se precipitar, para não errar a questão. A gente tem que ver que metáfora é essa. Que metáfora é essa em forma de resistência e repressão? Vamos lá. Aquarela. Parece que começou bonito, né? Aquarela me lembra lá do Toquinho, numa folha qualquer, eu desenho só amarelo. O negócio aqui vai ficar tenso, tá? Olha lá. O corpo no cavalete é um pássaro que agoniza exausto do próprio grito. Meu irmão, que aquarela é essa? Meu Deus, um pássaro agonizando exausto do próprio grito. Só que lembra que ele falou que é uma metáfora? Esse pássaro não é um pássaro. Esse pássaro é um ser humano. Agonizando, exausto do próprio grito, dá a ideia de você querer falar e estar amordaçado, censurado. Então aqui eu já tenho a primeira metáfora, a ideia da censura. O pássaro quer gritar, mas ao mesmo tempo ele não pode. Ele vai agonizar, exausto, cansado de tanto querer falar, piar, gritar e não conseguir. Então olha que interessante, a primeira metáfora que eu tenho aqui é a metáfora exatamente da censura. As vísceras vasculhadas principiam a contagem regressiva. Lindezas, uma víscera para um pássaro é um órgão para um ser humano. O que é você vasculhar um órgão de um ser humano? É você torturá-lo. Olha aqui, principiam a contagem regressiva. Contagem regressiva é um eufemismo para quê? Para morte. Então eu tive a imagem da censura e agora eu tenho a imagem da tortura. Olha que poema forte. No assoalho o sangue se decompõe em matizes que a brisa beija e balança. Agora vem a aquarela. O verde das nossas matas, o amarelo do nosso ouro, o azul do nosso céu, o branco e quem mais sofreu? O negro, o negro, o negro, o negro. Ou seja, esse poema é o seguinte, vai ter censura, vai ter tortura, mas Brasil acima de tudo. Se ligou? Que aí eu venho, vamos juntos, vamos pra frente Brasil, salve a seleção. É isso. É esse patriotismo aqui no final, ó. Beleza, tá tudo horrível. Tem censura, tem tortura, tem pobreza, tem discriminação, mas sou patriota. Verde, azul, amarelo, tá tudo lindo. Daí essa aquarela. Olha que poema forte. Olha que poema forte. Olha que incrível a construção desse poema, né? Ele faz a censura e a tortura associando, metaforizando o pássaro numa comparação implícita, numa analogia ao ser humano e depois ele vem com a crítica. Censura, tortura, mas tudo bem. Verde, azul, amarelo, tá tudo uma festa, é Brasil, viva, vamos lá.
né? A Brasil ame ou deixo. E aí vem a questão, né, dessa crítica social à própria ditadura. Bora ver a questão então, pra eu ir embora? Letra A. É uma metáfora às artes plásticas, deturpadas pela repressão e censura? Não. Muita gente falou, não. Não é, porque as artes plásticas aqui estão. Elas não foram deturpadas, elas resistiram. Inclusive ele disse, ó, o poema é uma forma de resistência. Como é que tu tá dizendo que ela foi deturpada? Letra B. A natureza brasileira agonizante como um pássaro enjaulado. Não, quem tá agonizando é metáfora, então é o homem que tá agonizando, não é o pássaro. Não leia esse poema ao pé da letra, né, com termos denotativos reais. Letra C. O nacionalismo romântico, silenciado pela perplexidade com a ditadura. Não há uma perplexidade, pelo contrário. Tem censura, tem repressão, tem tortura, mas tá tudo lindo e maravilhoso. O verde, o azul, o amarelo, o ouro, a mata, o mar. Não há uma perplexidade, há uma hipocrisia. Letra E. As riquezas da terra espoliadas durante o aparelhamento poder armado. As riquezas aqui compõem a bandeira nacional. Né? O verde, amarelo, o azul estão compondo, né, exatamente a bandeira nacional. O que nos leva ao gabarito que é a letra D de dado. O emblema nacional, que é o emblema nacional? A bandeira, transfigurada pela marca de medo, censura e violência, tortura. Beleza? Questãozaça, tá? Na minha opinião, a melhor que a gente fez nesse ano 2024. Vou embora porque Renan já quer me matar. 2024 é o nosso ano, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Semana que vem a gente continua falando de movimentos pós-modernistas. Dessa vez vamos para a prosa. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.